Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Eduarda e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre o box dos Serial Killers da Dark Side. Como vocês podem ver aqui, esse box maravilhoso que eu já tinha apresentado em outro vídeo, que eu não lembro qual agora, são sobre Serial Killers, é composto por 2 livros e é da editora Dark Side. Que, aliás, gente, que lindo! É sério, olha isso aqui. É tudo tão bonito. Aqui estão os 2 livros. Serial Killers Louco Cruel, que foi o primeiro que eu li, e aqui o Made in Brazil. Não tem ordem pra ler, tá bom, gente? Mas eu escolhi ler esse aqui porque no início desse aqui nós temos umas 50 páginas que fazem um apanhado geral sobre conceitos e características de serial killers, psicopatas, sociopatas, para depois começar a falar dos serial killers em questão. Então, se vocês tiverem um box aí, eu recomendo que vocês comecem por esse aqui. Como eu acabei de dizer, o livro, o primeiro, Serial Killers Louco ou Cruel, começa com informações muito técnicas sobre serial killers. São 90 páginas, aproximadamente, de informações técnicas muito boas, assim, que ajudam você a se situar na hora da leitura. Obviamente que não são informações aprofundadas. Se você quer algo mais aprofundado, algo mais técnico, é melhor você procurar outros livros. Ou é bom você olhar a bibliografia das referências bibliográficas que a autora usou para fazer essa pesquisa, caso você queira algo mais técnico aprofundado. Porque essas considerações iniciais dos serial killers não são tão aprofundadas, mas são maravilhosas, assim, são na medida para você começar a ler sobre. Cara, só um adendo, eu fui ler esse livro aqui, eu comecei a ler o primeiro livro de noite e eu tava lendo com a lanterna do celular. Então quando eu abri o livro nessa página aqui, eu tomei um baita de um susto. Vocês podem imaginar, né? Eu quase gritei e já era 2 da manhã nesse momento. Nesse primeiro livro aqui são apresentados 16 casos de serial killers. Todos são bem diferentes entre si. Por exemplo, temos serial killers que são duplas. Temos serial killers que trabalham sozinhos. Temos serial killers russos, americanos, ingleses. E nós temos também serial killers que o mistério não foi desvendado. Para comentar os casos, como eu disse antes, eles são muito diferentes. Eles são diferentes para que a autora possa apontar características em cada um que ela já deu uma explicada no início do livro. Eu acho que é mais ou menos assim. Agora, sobre a narrativa usada para falar sobre cada caso de cada serial killer. É um pouco interessante, porque assim, eu comecei lendo e eu achei ela muito boa. Achei ela não tendenciosa, digamos assim. E em alguns casos eu achei que ela tomou um rumo mais narrativo, sabe? Por exemplo, o primeiro caso que nós temos aqui é de um casal, esse aqui. E eu achei super técnico, assim, sabe? Contou a história de uma maneira quase como um relatório, e depois diversos pontos foram explanados dessa mesma maneira também. E enquanto que outros casos eu achei que foi uma coisa mais história mesmo, mais narrativa. Uma quase assim, não digo poética, mas fugiu a palavra agora. É algo mais narrativo mesmo, algo como uma história. Literalmente uma história. E não que isso tenha sido ruim, foi até bom, porque dá uma variada na hora de contar os casos, porque é bem pesado ler sobre isso aqui, tá, gente? Não pensem que é tipo, divertido e tal. É bem pesado. Então, acho que até foi bom, em alguns momentos, isso ter acontecido, apesar de eu ter estranhado um pouco, porque em um momento era super técnica a coisa, e em outro momento era uma coisa mais narrativa. Mas não é algo assim, que me incomodou, é só algo que eu tenho pra ressaltar. Outra coisa interessante é que cada caso apresenta material de uma maneira diferente. Como eu disse antes, alguns casos a narrativa é mais técnica, outros casos a narrativa é bem mais narrativa mesmo. Então, mas nesse caso, apresentar o material que eu digo é apresentar dessa maneira aqui. Por exemplo, nós temos esse caso aqui do Edward Theodore Ginn. Esse caso desse moço. E nós temos, então, a apresentação das vítimas por datas. É feita uma cronologia das vítimas que ele fez. E depois é apresentado, por exemplo, uma foto do local do crime.
sabe? E depois apresentado mais coisas que foram encontradas nos locais do crime. Aqui uma foto dele, aqui a casa onde acontecia, aqui foto do local do crime, aqui também, por aí vai. E aqui do lado nós temos uma lista de coisas que ele fez com os restos mortais das vítimas deles, que não faz sentido eu ler aqui porque é muito forte. E nós temos aqui o certificado oficial da morte, que acredito que seja dele. Exatamente, é o óbito, o certificado de óbito dele, que foi apresentado aqui e colocado no livro, e que eu achei muito legal eles botarem isso. Claro, não no sentido de é legal morrer, mas vocês me entenderam, é um material interessante de se colocar aqui. Enquanto que em outros casos, eles colocaram, por exemplo, no caso do John Wayne Gacy, que esse aqui eu lembro que eu assistia no Investigação Discovery, que ele era o palhaço assassino de meninos. Eles colocaram, por exemplo, uma lista das evidências que foram usadas para indiciar ele pelos crimes. E depois eles colocam aqui uma foto dele, quando ele foi registrado na polícia, e atrás eles colocam foto das vítimas, sabe? Então, foram essas especificações do material foram feitas de maneiras diferentes, o que eu achei muito bom, realmente muito bom. E foi uma das coisas que eu mais gostei, porque variou, não deixou cansativo. Assim, mudou o estilo de contar o caso, então ajudou a não deixar cansativo. Não tem nada a ver, mas eu acho que eu vou dar minha opinião aqui, que pra mim o melhor caso que a autora selecionou pra colocar nesse livro foi o do Zodíaco. Eu achei muito bom, sério. E é o maior também, se eu não estou enganada, é o maior. Os fatos, talvez por ser o único que ela selecionou que não foi resolvido. Mas eu achei muito boa a explanação dos acontecimentos aqui, a cronologia que ela usou. Tem umas cenas meio fortes, assim, do que foi encontrado nas cenas dos crimes. Tem a carta que ele mandou aqui, ó, que eu achei muito sensacional ela ter colocado isso. Tem uma sessão inteira só pra falar das cartas dele. E por aí vai indo. E tem uma parte aqui que ela reservou pra falar sobre os possíveis... a identidade do Zodíaco, a possível identidade do Zodíaco. E por isso ela pegou os suspeitos e explanou aqui por que esse cara poderia ser o Zodíaco. Então eu achei muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. Assim, o Zodíaco pra mim foi o melhor caso que ela escolheu para esse livro. E aqui nós temos até uma indicação de filmes e seriados que eu posso deixar na descrição do vídeo. Ela é bem grandinha. Nós temos imagens, assim, foi a que eu mais gostei realmente. Então isso não tem nada a ver com... Nós temos aqui também uma indicação de livros. Não tem nada a ver com o que eu tava falando, mas eu queria só falar que o meu preferido foi com certeza essa parte do Zodíaco nesse livro. Foi interessante também que tanto aqui quanto aqui, a autora, a Ilana Kazoy, ela deu atenção para as vítimas, o que foi, assim, muito bom do meu ponto de vista. Porque se vocês pararem para pensar, nós sabemos muito sobre os assassinos, nós sabemos os nomes deles para começar, e das vítimas, se você pergunta para qualquer pessoa, me fala uma vítima do Ted Bundy aí, a pessoa provavelmente não vai saber responder, a não ser que ela estude isso. Então eu achei muito interessante essa atenção especial que a Ilana deu pras vítimas. Então, muito bom, senhorita Kazoy, muito bom. E outra coisa, as imagens que foram escolhidas para ilustrar o livro, sem ser aquelas dos casos, eu digo imagens assim para ilustrar mesmo, são sensacionais. Olha isso, sensacionais é bom. Sensacional. Olha essa imagem aqui, é a minha preferida da vida, é isso aqui. Porque ela é tão simbólica. Eu fiquei assim maravilhada. Esse livro aqui foi muito bom. Tem que falar aqui, né? Agora pra falar do Made in Brazil. Eu acredito, os dois livros eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, tá bom, gente? Mas só que, obviamente, esse aqui vai focar nos casos dos serial killers brasileiros, que não foram poucos. E, novamente, figuras sensacionais nesse livro. Olha isso aqui, é muito bonito. Linda. Lindas as imagens selecionadas para ilustrar o livro. Não vou cansar de dizer isso, eu vou dizer isso pro resto da vida. E, bom, sobre esse livro aqui. A dinâmica é mais ou menos a mesma do Serial Killers Louco ou Cruel.
Nós temos uma introdução que fala sobre assassinos organizados e desorganizados, e por aí vai indo. Porém, ela obviamente deu uma atenção diferente para esses livros, para esses casos, porque são brasileiros. O livro começa com uma linha do tempo de serial killers brasileiros. Começa em 1920, vai para 1950, 1960, 1970 e 1990. E depois ela começa em ordem cronológica com 1920 e vai indo. Ela dá uma explanação maior, obviamente, porque são brasileiros. Ai, que ótimo. São menos histórias e também são histórias que se passaram no Brasil, né? Então ela fez algo pra deixar bem explanado o que aconteceu. Nós temos também figuras de jornais da época. É muito sensacional. É sério, esse livro é lindo. E cada final de caso, ela deixa aqui as referências que ela usou, as fontes. E essas divisórias aqui dessa digital são lindas. Por favor, gente. Claro que, assim como eu tomei um susto nesse aqui, eu não poderia não tomar um susto nesse livro aqui também. Então, quando eu estava lendo novamente à noite no meu quarto com a luz do celular, eu tomei um susto quando eu abri nessa página aqui. Novamente aqui, uma ilustração linda. A dinâmica, como eu disse, foi muito parecida com a do primeiro livro, só que nessa aqui existe algo especial que foi muito estranho de ler, que são as entrevistas. Existem dois serial killers que a autora entrevistou. O Vampiro de Niterói, ela conseguiu entrevistar, e é uma entrevista muito extensa, dividida em duas partes. Ela até recomenda que se você é uma pessoa sensível e se impressiona fácil, não leia as entrevistas. E realmente, se vocês têm esse livro e são sensíveis, por favor, sério, não leiam essas entrevistas. Porque é algo muito assustador, digamos assim. A linguagem que eles usam para entrevistar um serial killer é, do ponto de vista de uma estudante do curso de letras, é bem quase normal, digamos. Depois que termina a explanação dos casos, que é tudo isso aqui, ó gente, tudo isso aqui são de casos que aconteceram no Brasil. São 9 ou 7, se eu não tô enganada. Agora eu não lembro, eu contei antes e já esqueci. Nós temos aqui o anexo, anexos técnicos dos serial killers. E é muito interessante de ler, porque ela faz a diferenciação de assassinos em série, de psicopatas, assim, que muita gente acha que é a mesma coisa e não é. Ela bota critérios de classificação de psicopatas, porque esse livro não é sobre psicopatas, gente, é sobre serial killers, então são coisas diferentes, tá? Temos a apresentação de laudos também, claro, não a foto do laudo, mas a transcrição do laudo. Até o final, são aproximadamente 50 páginas. Termina o livro. Nesse livro aqui, nós também temos um anexo. E nós temos também frases. Anexo 4. Frases do universo serial killer. Muito, muito legal. E, de novo, lindamente ilustrado aqui. No final aqui nós temos toda a bibliografia usada pela autora para fazer a pesquisa. E a webigrafia também, ó, gente. Então, eu só posso dizer que eu gostei muito desse box. Está maravilhosamente ilustrado, maravilhosamente escrito, maravilhosamente rico sobre esse assunto que... Ai, que saco, gente. Eu só posso dar os parabéns para Ilana Kazoy, que foi a autora desse livro, que está muito bom. Se você gosta desse assunto, eu recomendo você comprar, porque é muito interessante. E a Black Friday tá chegando, como é um box, gente, talvez aconteça uma promoção aí, né, Darkside. Talvez você consiga o box, ele é lindo. E eu só posso dizer que eu gostei bastante de ter lido. E quem sabe um dia eu releia, porque é um assunto, assim, que eu gostaria de estudar um dia. Então, é isso. Se vocês querem minha opinião é essa, eu adorei. Se você gosta de ler sobre isso, adquira o box e leia, porque é muito bom. E era isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero vocês em um próximo vídeo e tchau, tchau!